Moisés olhou para aquela sarça e chamou a atenção que estava pegando fogo aquela sarça e ela não se consumia. E aí o que ele fala lá? Vou me aproximar para ver essa coisa impressionante. Por que a sarça não se queima? Isso chamou a atenção de Moisés. Moisés olhou, estava passando com o rebanho do seu sogro, e aí olhou e aquela sarça pegando fogo, ele falou, mas como que pega fogo e não consome, não acaba? Por que isso está acontecendo? Vou chegar mais perto. Aí ele chega mais perto, Deus ele fala, ó, tira a sandália dos seus pés, porque aonde você está pisando é terra santa. E ali ele começa, Deus ele se apresenta, fala que ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e ali ele dá uma missão para Moisés. Toda a nossa curiosidade, ou a maioria das nossas curiosidades, vai levar para que a gente possa aprender sobre algo ou alguém. Amém? Estão entendendo? Outro exemplo de curiosidade é Nicodemos. Nicodemos, lá no Novo Testamento, ele era um fariseu, um dos líderes religiosos de Israel, e ali ele começa a ouvir sobre Jesus. Começa a ouvir sobre Jesus, que Jesus está fazendo alguma coisa, que Jesus é isso, que Jesus é aquilo, e aquilo vai atiçando a curiosidade de Nicodemos. Vai atiçando a curiosidade, mas quem é esse homem? Do que ele está falando? O que as pessoas estão falando sobre esse Jesus? E a curiosidade foi tão forte, e bateu tão forte no coração dele, que ele precisou, eu vou frisar, ele precisou ir ao encontro de Jesus. Ele precisou ir até Jesus para poder falar com ele. Lá em João, capítulo 3, versículo, não precisa abrir, versículo 1 e 2 diz assim, ó. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Então ele começou a ouvir que Jesus estava fazendo alguns milagres. Um capítulo anterior, no capítulo 2, acontece o primeiro milagre de Jesus, que é a transformação da água em vinho. E ali já começam a se falar sobre Jesus. Ó, existe um homem aí que está dizendo que ele é o Filho de Deus, João Batista está falando que ele é o Cordeiro de Deus. O que está acontecendo? Quem é esse homem? Ele acabou de transformou água em vinho num casamento. E aí eles começam a falar sobre Jesus e isso atiça a curiosidade de Nicodemos, para que Nicodemos vá até Jesus à noite e converse com Jesus. Fale, quem que é você? Eu sei que os sinais que o Senhor está fazendo só pode ser feito se for da parte de Deus. Então ele já começa com essa curiosidade que estava dentro do coração dele. E eu acredito, baseado nisso, que todos nós um dia já fomos tomados por essa curiosidade. Já fomos tomados por essa curiosidade de saber se Jesus, de fato, é isso mesmo que a gente ouve falar. Quantos aqui já tiveram essa curiosidade? Amém? Curiosidade, alguém chega para você e fala assim, ó, eu conheço uma pessoa que tinha câncer e foi curado de câncer. Jesus curou aquele câncer. E aí você ouve e fala assim, mas será que foi? Como que foi isso? Como que foi a cura? Ela sentiu, não sentiu? Ela acordou um dia e já não tinha mais? Ou com o passar do tempo ela foi curando? Como que aconteceu? Como que é isso? Tenho certeza que alguns aqui já tiveram esse tipo de curiosidade para saber se de fato tudo aquilo que dizem sobre Jesus é Jesus mesmo. Eu vou dar alguns exemplos aqui que você pode já ter escutado ou até mesmo falado antes de conhecer Jesus. Por exemplo, falam que ele cura os doentes. Será mesmo? Acabei de falar aqui do câncer. Falam que ele morreu na cruz para nos salvar. Como será que foi isso? Por que ele morreu? Ele precisava morrer? Do que eu fui salvo? Eu estava perdido? Como que funciona isso? Falam que ele muda e transforma a nossa vida e nos faz um novo homem e uma nova mulher. Como que funciona isso? Como que ele transforma a minha vida? Se eu estou fazendo isso hoje, amanhã já não faço mais? Como que é? Falam que até o mar e os ventos lhe obedecem. Como isso é possível? Como que um homem pode controlar a natureza? Controla o mar, controla os ventos. Como que isso é possível? Ele tem poder? Como que é? Como que funciona isso? Curiosidades que as pessoas começam a falar. Curiosidades que surgem no coração humano. E como eu disse, as curiosidades servem para que a gente possa aprender sobre algo ou alguém. Nesse caso, a curiosidade ela serve para que a gente possa aprender sobre quem Jesus é. Amém?
E aqui eu poderia dar vários outros exemplos sobre curiosidades que estão na Bíblia e alguns personagens que tiveram esse tipo de curiosidade e que se aproximaram de Jesus e conheceram Jesus. Mas hoje eu gostaria de falar para vocês sobre que Jesus, ele ama esse tipo de curiosidade. Jesus, ele ama esse tipo de curiosidade. Jesus, ele ama esse tipo de curiosidade. Sabe por quê? Porque nesta curiosidade, ele consegue se mostrar quem ele é de verdade. É na curiosidade que surge em nossos corações, que ele consegue demonstrar e mostrar para nós quem ele é de verdade. E sobre isso, a gente tem estudado o livro de Reis na EBD com os jovens, e aí a gente já está no segundo livro de Reis, e a gente vem sempre vendo algumas coisas que acontecem, que é algo bem cíclico. Então Deus, ele vem, faz alguma coisa, e aí a pessoa fala assim: verdadeiramente esse é o Deus de Israel. E aí passa um pouco, Deus faz outra coisa e fala: não, agora sim, esse foi Deus. Aí passa mais um pouco: não, agora foi Deus. Deus, ele tinha sempre que ficar se provando para aquele povo. Tinha que sempre se provar: não, sou eu Deus mesmo, sou eu que faço, sou eu. Desse tipo de curiosidade, desse tipo de ficar colocando Deus à prova, Deus, ele não gosta. Mas ele gosta da curiosidade que te traz conhecimento. Uma curiosidade onde você realmente não sabe como é, mas Deus, ele pega e fala uma simples frase: venha e veja. Que é o tema da mensagem de hoje. Venha e veja. Você está curioso sobre Deus? Você quer saber sobre algo? Deus tem falado ao seu coração? Jesus tem falado alguma coisa? Você ouviu falar de Jesus em alguma coisa e você ficou curioso para saber um pouco mais sobre isso? Venha e veja. Está pronto? Você está disposto para ir com Jesus e ver se tudo o que dizem sobre Ele é verdade? Você está disposto para ouvir sobre tudo, se tudo aquilo que dizem, se tudo aquilo que o pastor prega, que a pastora prega, que nós pregamos aqui, que nós ensinamos na EBD, se tudo isso de fato é Ele? Se tudo isso que a gente fala que Jesus fez, foi Ele que fez? Quantos estão dispostos aqui? Amém? Amém? Abre comigo sua Bíblia em João. João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 35. Todos acharam, amém? João 1,35 diz o seguinte: no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, onde estás hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde. Viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinha ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Versículo 43. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre,
tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Amém. O que está acontecendo aqui? João aqui o João é João Batista. João, ele era primo de Jesus, e Jesus, ele nasceu primeiro, ele era mais velho que Jesus, e João Batista, ele era aquele que veio para preparar o caminho para Jesus. Ele veio preparar o caminho para que Jesus pudesse realmente construir e fazer o seu ministério acontecer. E ali, nesse começo, mostra que Jesus estava pregando, João Batista estava pregando para as pessoas que estavam ouvindo, tinha os seus discípulos. E aí, no versículo 35, fala que João Batista olhou para Jesus e disse: vejam, ele é o Cordeiro de Deus. Então ali começa as pessoas olharem para Jesus e ver realmente que ele era o Filho de Deus. João Batista aponta para Jesus e fala: aquele lá é o Cordeiro de Deus, aquele lá é daquele que eu venho falando sempre, aquele que eu venho falando que um dia vai chegar alguém que eu não sou digno nem de desamarrar suas sandálias. É aquele lá, aquele é o Cordeiro de Deus. E a primeira coisa que eu consigo ver nesse texto, que eu acho interessante, que me chama a atenção, é que Jesus, ele sempre vai nos fazer uma pergunta: o que é que vocês querem? O que é que vocês querem? No versículo 37, o 36, fala que os discípulos, que João falou, quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Jesus, ele olha para aqueles discípulos de João Batista, olha para André e fala: o que é que vocês querem? O que vocês querem? Por que vocês estão me seguindo? Imagina se Jesus, ele olha para você agora e pergunta: o que é que você quer? O que é que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui na igreja? O que é que nós estamos fazendo aqui na igreja? O que que nos move? O que que queima no nosso coração? O que que você quer saber sobre Jesus? É só saber por saber? Ou é uma curiosidade que realmente vai te levar para um relacionamento com Ele? É só uma curiosidade para falar assim: ah, tá, aquele é Jesus, então tá bom, e sigo aqui? Ou é uma curiosidade que vai te levar a andar com Ele dia após dia? Um relacionamento forte, um relacionamento intenso, um relacionamento que você não vai deixar por nada. O que é que te move? O que é que você quer? Continuando o texto, Jesus, no versículo 39, ele diz assim, na continuidade do 38, eles disseram: Rabi, onde está hospedado? E o 39 diz, respondeu ele: venham e verão. Nesse texto, os discípulos, eles não estão querendo saber onde é que realmente Jesus estava. Eles não estavam querendo saber qual é a hospedagem que Jesus estava, se a hospedagem de Jesus era boa ou não, se o Airbnb onde Jesus alugou era bom, se tinha um ar-condicionado legal, se tinha TV boa, se a cama era confortável, se tinha uma aguinha com ele do lado da cama, se tinha uma mesinha para Jesus poder sentar e ler e estudar. Eles não estavam querendo saber isso. O que é que eles estavam querendo? O que motivavam o coração de André para que pudesse ter escutado João Batista falando: aquele lá é o Cordeiro de Deus, e logo em seguida ele se levantou e começou a seguir a Jesus? O que motivou o coração de André? Se Jesus, ele pega e fala para você: o que é que você quer? O que você quer? Qual é a sua resposta? A resposta de André era o quê? Eu quero passar um tempo contigo. Eu quero saber se você realmente é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você realmente é aquilo tudo que João Batista está dizendo. Porque João Batista vem dizendo há bastante tempo que vai vir alguém que João Batista mesmo não é digno nem de soltar as suas sandálias. Você é aquele mesmo que João Batista está dizendo? Quem é o Senhor? E aí Jesus, ele olha para nós hoje em dia e pergunta: o que é que vocês querem?
Por que é que vocês vêm todo domingo na igreja? Por que é que vocês vêm toda quinta-feira na igreja? Domingo de manhã na IBD. Por que que segunda, quarta e sexta-feira vocês estão vindo às 5 horas da manhã orar aqui na igreja? O que é que move o meu e o seu coração? O que é que nós queremos? André e o discípulo que estava ao lado dele, que era João, não o João Batista, mas o João que escreveu esse evangelho, eles queriam estar perto de Jesus, eles queriam conhecer a Jesus, eles queriam saber quem Jesus era. E nós? Qual é a nossa motivação? Ah, Bruno, eu quero muito uma casa. Eu quero muito um carro, Bruno. Eu quero muito um aumento salarial. Pô, eu estou trabalhando demais, meu chefe tem que olhar para mim e falar assim, Bruno, você merece 5 mil de aumento, Bruno, toma. É isso que eu quero, é por isso que eu estou aqui. O que é que você quer? André e o discípulo, João, não estavam atrás de Jesus para saber aonde Jesus estava, aonde Jesus estava hospedado. Eles queriam saber quem Jesus é. E nós? Nós queremos saber quem Jesus é? Nós queremos ter intimidade com Ele? Nós queremos andar com Ele? Nós queremos viver com Ele? O que é que te move? Tem um texto que o apóstolo Paulo ele escreve, que se, eu acho, pensando comigo, né, que se o apóstolo Paulo se Jesus tivesse perguntado para ele, Paulo, o que você quer? Ele responderia o que ele escreveu ali na carta. Ele fala assim, eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como Ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. O que é que você quer? Eu quero conhecer a Cristo. O que é que você quer? Eu quero conhecer a Cristo e o poder da ressurreição. Eu quero conhecer a Cristo. O que nos move? Por que você faz o que faz? Eu faço o que faço, motivado pelo quê? Dentro do seu coração, há uma curiosidade para saber o que Jesus de fato pode fazer na sua vida? Há uma curiosidade onde você consegue levantar e falar assim, eu preciso conhecer a Cristo, o poder da ressurreição? Eu preciso viver mais perto desse Jesus, para que eu possa conhecer mais e mais dele? Ou eu só quero estar mais perto dele, por tudo aquilo que ele vai fazer por mim? Então, pelos bens, pelo carro, pela roupa, por qualquer coisa, por bens materiais, para saber onde Ele está, ou realmente eu quero estar com Ele, porque é Ele é o Salvador do mundo. O que é que nos move? O que queima em nosso coração? Qual seria a nossa resposta nesse momento? A minha é, igual a de Paulo, eu quero conhecer a Cristo. Quero que nessa noite vocês possam também sair daqui com esse pensamento. Eu quero, Senhor, conhecer a Cristo. O que vem depois não me importa. Eu quero conhecer a Cristo. Em Mateus diz que Jesus fala que nós temos que colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, Deus, eu quero conhecer a Cristo. Eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Eu quero conhecer que esse poder, que esse Jesus que morreu lá na cruz para me salvar, Ele vive dentro de mim. O Espírito Santo, que Ele prometeu que é o nosso Consolador e que estaria conosco todos os dias, que Ele possa estar comigo todos os dias. Eu quero conhecer esse Deus. Não quero conhecer o Deus que me dá as coisas, eu quero conhecer o Deus que já me deu a vida, amém? A segunda coisa que eu vejo nesse texto é que não importa quanto tempo você passe com Ele. Não importa quanto tempo você passe com Ele. Tenho certeza de que será o suficiente para que você saia de lá, não com todas as respostas, mas com o suficiente para que você creia que Ele é o Cristo. Na continuação do texto, Jesus disse, no versículo 39, venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Jesus ali no final, aqui fala que Jesus ele já era 4 horas da tarde, então já estava no finalzinho do dia. O dia dos judeus daquele tempo, não sei como está hoje, mas naquele tempo o dia se encerrava às 18 horas.
Então se encerrava ali, e ali, imagina que Jesus ficou, como ele estava com alguns convidados, Jesus ficou mais um tempinho ali com ele, ficou mais umas 2, 3 horas, vamos dizer que Jesus ficou até mais ou menos esse horário que nós estamos agora, até umas 7h50, 8 horas da noite. Imagina o que Jesus falou com eles. Foi um tempo pouco, foi um tempo curto, 4, 5 horas no máximo. Depois disso Jesus foi dormir. Depois disso acabou, vamos dormir, comer alguma coisa, vamos dormir, que amanhã a gente tem que acordar cedo. Como é que foi essa conversa? Foi um tempo curto, mas foi o suficiente para que pudesse acontecer o seguinte no versículo 40, diz assim: André, irmão de Simão Pedro, era um dos que tinha ouvido o que João dissera e que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias. André, ele passou essas 4, 5 horas com Jesus, ouviu sobre Jesus de João Batista, começou a seguir Jesus, perguntou onde Jesus estava, Jesus pediu para que ele pudesse ir com ele, para que ele pudesse ver. Chegando na hospedagem, André passou aquele restante de dia e provavelmente dormiu lá, ficou lá. E no dia seguinte, André saiu de lá, correndo, e a primeira pessoa que ele olha na rua é quem? Simão Pedro. E ele fala com Simão, fala com seu irmão, e ele fala o quê? Achamos o Messias. Como é que foi essa conversa de André? O que será que Jesus falou com André e o outro discípulo, que era João? O que será que aconteceu? Você acha que Jesus, ele pegou e falou assim: André, é o seguinte, colocou o plano dele, o plano da salvação na mesa, é o seguinte, a gente vai começar aqui, e aí a gente vai passando nessa cidade, vai pregar ali, vai fazer isso, e aí vai chegar um momento que a gente vai ter que ir para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, as pessoas vão querer me colocar como rei, eu vou dizer que não, vai passar um tempo, eles vão me entregar, eu vou me entregar, eles vão me prender, eles vão me matar, eu vou sofrer, vou morrer, vou ressuscitar, e um dia eu vou te buscar. Você acha que Jesus contou todo esse plano, rapidamente? Eu acho que não. Eu não sei o que Jesus falou para André. Só sei que ele saiu de lá com a convicção de que achamos o Messias. Achamos aquele a quem nós estávamos esperando tanto tempo. Achamos o Messias. Achamos aquele que os nossos pais falavam, que todas as pessoas que vieram atrás de nós estávamos falando. Achamos aquele que João Batista viveu pregando e falando. Achamos o Messias. É algo impressionante porque foi uma conversa curta, um tempo curto, mas algo que impactou e inflamou o coração de André. A curiosidade de André de saber quem era Jesus, quem é esse cara, quem é, eu preciso saber onde você está dormindo, onde você está hospedado. Então eu vou lá, eu quero passar esse tempo, eu quero saber quem o Senhor é. E lá nós achamos o Messias. Não importa o quanto tempo você está com Jesus, que você passa com Jesus, eu creio que é o suficiente para que você possa saber que Ele é o Messias, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o único que pode transformar nossas vidas. Não importa se é muito tempo, eu vou passar uma semana com Jesus, eu vou passar um mês com Jesus, eu vou passar 1 hora com Jesus, não importa o tempo. O que importa é que aquilo que Jesus vai revelar para você é algo que vai transformar a sua vida e é algo que você não pode guardar para você mesmo. É algo que você não pode deixar para depois. É algo que você não pode relativizar. É algo que você não pode esquecer. É algo que nós temos que compartilhar. E isso eu falei ontem no culto de jovens. Falei um pouco sobre compartilhar sobre Jesus. Falar sobre aquele que mudou a nossa vida. Nós não devemos compartilhar, nós não devemos guardar para nós mesmos. Nós devemos compartilhar. Eu dei um exemplo aqui falando sobre, que às vezes nós falamos muito sobre séries, filmes, jogos, livros, músicas, e eu falo, nossa, eu gosto disso, eu compartilho, eu falo, mas chega na hora de falar sobre Jesus, sabe? Eu puxo o freio de mão e deixo quieto, nem vou falar. Fui no culto ontem, domingo, mas não preciso falar sobre isso. Eu vou falar sobre o jogo do São Paulo, que vai ser amanhã às 8. São Paulo tem que ganhar. Eu tenho que falar sobre isso, eu não vou falar sobre Jesus. Eu tenho que falar. Não. Compartilhar sobre Jesus tem que ser com essa mesma intensidade, com esse mesmo coração, com esse mesmo foco. Eu não posso guardar Jesus para mim mesmo, porque eu achei o Messias.
eu achei o Messias, eu preciso falar para o Júnior, o Messias está vindo, o Messias já veio e o Messias morreu, e o Messias ressuscitou. Amém? Lá em João capítulo 4, conta a história de uma mulher samaritana. Todos aqui conhecem, a gente já ouviu bastante sobre essa história. Onde Jesus ele estava na Judéia e ele precisava ir para Galiléia. E no meio do caminho tinha uma cidade chamada Samaria. E ele resolveu passar por Samaria. E ele passando por Samaria, ele encontra essa mulher, era meio-dia, essa mulher estava no tanque pegando água. E ali ela começa a conversar com Jesus. Jesus chega e começa a conversar e tem uma conversa falando que ele é a fonte de água viva, que ele é aquele que as pessoas estavam esperando e tudo aquilo, e começa a falar com ela. No versículo 28, nessa pequena conversa de Jesus com ela, no versículo 28, ela diz o seguinte, 4:28 de João: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. O versículo 39 diz: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Imagina essa conversa que aconteceu ali. Nós falamos agora de André, que passou poucas horas com ele, com Jesus, e ele soube que tinha achado o Messias. A samaritana passou também pouco tempo com Jesus, foi o tempo dos discípulos irem numa cidade próxima, comprar comida e voltar. Não sei quanto tempo levou isso, mas foi pouco tempo, onde ela pega e pensa no versículo 28, versículo 29, será que ele não é o Cristo? Ela já começa a pensar sobre toda aquela conversa que ela teve com Jesus, Jesus revelando que ele era a fonte de água viva, Jesus revelando que ele era o Messias, e ela, será que ele não é o Cristo? Olha a curiosidade, olha a dúvida pintando, olha a curiosidade nascendo no coração da samaritana. Mas o que ela fez? Voltou para a cidade dela e começou a falar para aquelas pessoas daquela cidade. Não levou muito tempo, foi pouco tempo, da conversa dela com Jesus até chegar à cidade e falar para todo mundo, é muito pouco tempo, mas mesmo assim, ela resolveu falar, mesmo assim, ela começou a falar, mesmo que ela não tivesse todas as respostas. Será que ele é o Cristo? Eu não sei se ele é o Cristo, mas ele falou, muita coisa está acontecendo comigo, mas e agora? Será que é ou não é? Eu estou nessa dúvida, eu sei que ele é alguém diferente, ele é um homem diferente, ele tem algo de diferente, porque ele conhece a minha vida. Quem é esse homem? E esse testemunho dela impacta aquela cidade pede para que Jesus fique ali, e Jesus fica 2 dias com ele. Imagina dentro de uma cidade aqui em São José, eu não acredito, eu acho que não era, Samaria não era tão grande quanto São José dos Campos, mas imagina Jesus aqui em São José dos Campos, vindo em carne e osso, aqui em São José dos Campos, e ele começa a pregar aqui. 2 dias eu acho que é muito pouco para que ele possa revelar para toda a cidade que ele é o Salvador do mundo. Mas aquelas pessoas, em pouco tempo, em 2 dias, chegaram à conclusão que ele era o quem? O Salvador do mundo. Não é o Salvador só dos judeus, é o Salvador do mundo. Ele não veio salvar só os judeus, ele veio salvar Samaria, ele veio salvar os samaritanos, aqueles que eram desprezados, aqueles que eram julgados, aqueles que eram deixados para trás, aqueles que ninguém queria saber. Ele veio salvar também a mim, ele veio salvar o Salvador do mundo, ele é o Salvador do mundo. Não importa quanto tempo você passe, eu creio que é o suficiente para que você saiba o que é importante, que ele é o Salvador do mundo, que ele é o Messias, que ele é o Cristo, que ele morreu por mim e por você. Amém? A terceira coisa que vemos nesse texto é que ao ir e ver quem de fato é Jesus, isso nos leva a ter um senso de urgência. Ao ir e ver de fato quem é Jesus, isso traz ao nosso coração o senso de urgência.
Isso eu falei com os jovens ontem. O senso de urgência. Um senso onde eu não posso guardar isso para mim. Eu não posso ficar parado. Eu preciso falar disso com alguém. Eu preciso falar disso com alguém. André, nós acabamos de ler. Logo que amanheceu, no dia seguinte, no momento seguinte, ele pega, levanta e sai. A primeira pessoa que ele encontra, o texto fala o quê? Deixa eu voltar aqui. Ele fala o quê? Cadê? 41. O primeiro que ele encontrou. Ele saiu, o primeiro que ele encontrou foi quem? Simão Pedro. O versículo 41, 1:41. Ele chega e fala, o primeiro que ele encontrou foi Simão Pedro, e ele fala o quê? Achamos o Messias. Esse senso de urgência, esse senso de eu preciso falar disso aqui agora, eu não posso deixar isso para trás. E aí ontem, falando com jovens, eu peguei e dei um exemplo. Imagina a situação, o seguinte: João Batista fala que Jesus é o Cordeiro de Deus, e aí André fala assim, tá bom, vou atrás dele. Jesus fala, vem, André fala, onde o senhor está hospedado? Ele fala assim, vem que você vai ver. E aí André passa aquele tempo com Jesus. No dia seguinte, André pega e levanta e vai embora para casa. Tranquilo, vai indo. E aí ele volta para casa, chega em casa, e aí Pedro, que é irmão dele, fala, ué, onde você estava? Eu não te vi ontem à noite? Cadê você? E aí ele fala, não, eu estava lá com João Batista. E aí João pegou e apontou para um cara lá, para um homem, falando que ele era o Cordeiro de Deus. E aí eu fui atrás, fui ver onde ele estava, ele falou para eu ir na casa dele, aí a gente jantou, passou um tempo lá, conversou, só que daí já ficou tarde. Aí eu falei assim, eu posso dormir aqui na sua casa? Pode dormir. Daí eu dormi lá, acordei de manhã cedo e vim para cá. Daí Pedro, tá, entendi. Não, então tá bom. Eu falei assim, mas quem que é esse homem? Eu falei, então, eu não sei muito bem, eu não lembro exatamente o que ele falou. Eu sei que ele é de Nazaré, o nome dele é Jesus. Ele parece gente boa, mas eu não sei exatamente como que foi, como que é, o que ele quer. Daí Pedro, então tá bom. E segue. André levanta e vai embora, Pedro levanta e vai embora. Imagina se Pedro não tivesse se encontrado com Jesus em nenhum momento, André não tivesse queimado no coração dele para poder falar de Jesus para Pedro. Imagina a situação como seria? Não. André, primeiramente, primeiro que apareceu, ele saiu, abriu a porta, eu preciso falar isso para alguém. Pedro, nós achamos o Messias. Eu achei aquele que vai transformar a nossa vida. Eu achei aquele que vai fazer tudo novo. Eu achei aquele que vai transformar tudo. Eu achei o Messias. Nós não podemos guardar para nós mesmos. O que aprendemos sobre Jesus, isso não deve ser algo passageiro. O que nós aprendemos sobre Jesus não deve ser algo passageiro, não deve ser guardado para nós mesmos. Lá em Atos, capítulo 4, 19 e 20, conta a história, uma pequena história de Pedro. Pedro, ele já estava pregou e 3.000 almas foram salvas. E aí, os líderes religiosos foram atrás dele, pegaram ele, bateram nele e falaram, não fala mais sobre Jesus, não fala mais sobre esse nome. Beleza, ele saiu, o que ele fez? Continuou pregando. E pregou, pegaram ele de novo, falou assim, eu não falei para vocês não falarem mais sobre esse homem? E aí ele fala o quê? Pedro fala, eu não posso deixar de falar daquilo que eu vi e ouvi. Eu não posso deixar de falar. Senso de urgência. Aquilo tudo que eu ouvi, que Pedro ouviu durante 3 anos e meio andando com Jesus, eu não posso deixar guardado. Eu não posso deixar guardado comigo mesmo e acabou, eu vou morrer comigo e pronto. Não, eu preciso falar daquilo que eu vi e ouvi. Eu preciso colocar para fora. Eu preciso dizer que Ele é o Salvador do mundo, que Ele morreu na cruz pelos meus pecados, que Ele um dia vai ressuscitar, que Ele é o Messias, que Ele é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus. Eu preciso falar disso, eu não posso guardar para mim, eu tenho que falar. Assim como André teve o seu coração incendiado por uma pequena conversa com Jesus, os nossos corações também têm que ser incendiados. Eu creio aqui que são poucas pessoas que têm menos de 1, 2 anos como cristãos aqui dentro da igreja. São pessoas que já conhecem há bastante tempo sobre Jesus. Isso tem que incendiar os nossos corações. Nós temos que falar sobre Jesus a tempo e fora de tempo.
Nós temos que falar sobre Jesus. Eu não posso guardar para mim mesmo. Eu tenho que falar. Eu tenho que estar com isso, mesmo que faça pouco. Bruno, eu me converti há pouco tempo. Bruno, eu comecei de verdade a viver Cristo há pouco tempo, Bruno. Eu estou na igreja há 20, 30 anos, mas eu comecei a viver de verdade o cristianismo há 6 meses, Bruno. Não importa, já é tempo suficiente para que você saiba quem é Jesus na sua vida. Não importa o tempo, o importante é que a gente fale sobre Jesus. Amém? O nosso dever é ter os nossos corações queimados por Deus a levar pessoas para Jesus. Esse é o nosso dever. Isso deve queimar o nosso coração. O senso de urgência. Eu ouvi, eu segui e agora eu tenho que colocar em prática. Eu ouvi, eu comecei a seguir a Jesus e eu coloco em prática. Venha e veja. Jesus está chamando você hoje. Venha e veja. Eu não vou tirar todas as suas dúvidas. Eu não vou sanar todas as suas curiosidades de uma vez. Mas é com o passar do tempo, é dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, que isso tudo vai ser sanado. Venha e veja. Venha e veja. Jesus te chama. Quantos aqui querem ir com Jesus e ver aquilo que Ele pode fazer na sua vida? Amém? A quarta coisa que vemos nesse texto é que devemos imitar o Mestre. Assim como Ele nos chamou dentro de nossa curiosidade em saber quem Ele é, nós também devemos chamar as pessoas para irem conosco e verem, mesmo que de início as pessoas não entendam ou não vejam como você vê. Ao andar com Cristo, os seus passos e as suas atitudes, os olhos deles serão abertos e verão o que você também vê. O que eu quero dizer com tudo isso? Às vezes as pessoas têm um tempo diferente de resposta. Eu falo aqui que Jesus é o Salvador do mundo, alguém fala, glória a Deus, aleluia. O outro espera um pouquinho, amém. E o outro precisa de um pouco mais de tempo. Fala assim, mas como que é isso daí? Como que é esse Salvador do mundo? Às vezes você quer uma resposta rápida da pessoa. Eu falo, bate pronto. Eu falo e você responde. Eu falo aqui e tal. Não. Às vezes as pessoas têm um tempo diferente. E a gente consegue ver o início da caminhada desses discípulos nesse texto que a gente acabou de ler. Por exemplo, André ouviu de João Batista que Jesus era o Cordeiro de Deus, e ele falou assim, onde é que o senhor está hospedado? Vamos conversar então? Vamos, senta aí, vamos conversar. Passou um tempo. André sai dali e encontra com Pedro. Pedro, achamos o Messias. E ali Pedro ele pega e fala o quê? No versículo 42. André levou Pedro a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Pronto, eu acredito. Jesus falou que eu sou Cefas, que eu sou aquele, ele se revelou para mim. Ok, entendi. No dia seguinte, versículo 43, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. Pronto, siga-me. Assim como Mateus, Jesus passando, siga-me. Mateus largou tudo e começou a seguir. Pronto e rápido. 44, Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, você percebe? Um vai contando para o outro, o senso de urgência. Encontrei o Messias, então vamos lá, Filipe, André, Pedro, vamos, Natanael, olha, eu encontrei, olha. E aí no versículo 44, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E aí Natanael é um pouco mais receoso, ele fala, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? E aí às vezes a gente ouve uma resposta parecida com essa de algumas pessoas, e a gente faz o quê? Deixa quieto, ele não quer crer, eu vou para outro. Não, permanece, faz o quê? Imita o mestre, venha e veja. Filipe disse isso para ele, venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, 47, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. E perguntou Natanael, de onde me conheces? Continua com dúvidas, continua com a curiosidade queimando em seu coração.
E Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou, e aí ele abre o coração: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Numa pequena conversa, levou um pouco mais de tempo que os outros para poderem aceitar e ver quem era Jesus, mas no final todos falam que Ele é o Rei de Israel, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do mundo, Ele é o Messias. No final de tudo, as pessoas vão reconhecer que Ele é o Filho de Deus. Não importa o tempo, pode ser rápido, pode ser um pouco mais demorado, pode ser mais demorado ainda, mas no final, todos vão declarar que Jesus é o Filho de Deus. Assim como eu, assim como você, um dia declarou que Jesus é o Filho de Deus, as pessoas também vão. Mas precisa que a gente fale. Precisa que esse senso de urgência esteja queimando em nosso coração, para que a gente possa falar de Jesus para as outras pessoas. Amém? Mas aí você pode falar assim: mas Bruno, às vezes as pessoas não aceitam o convite de vir para a igreja. As pessoas ficam muito receosas. Não quero igreja, não quero envolvimento com a igreja. Não quero isso, não quero aquilo. Tudo bem. Daqui a um tempo aí, pouco tempo, a gente vai começar o GCN, não é, pastor? A gente vai começar o GCN. Convida. GCN é o grupo de crescimento nele. É pequenos grupos, onde a gente vai fazer. Convide. Eu vou num grupo tal, vem na minha casa, ou vou no grupo da casa tal, então vamos lá, vai ser legal, vai ter uma palavra, vai ter alguém ministrando. Leva a pessoa para aquele lugar. Aí a pessoa: mas eu não sei. Imita o mestre. Venha e veja. Venha e veja. Mas venha e veja. Não vou hoje, eu vou semana que vem. Tá bom, semana que vem, vem e veja. Não, tá bom, eu vou. Vai. E ali ela vai ser exposta à palavra de Deus, vai ser exposta a esse Filho de Deus, vai ser exposta ao Salvador do mundo. E ela vai ter que se ajoelhar e dizer que só o Senhor é Deus. Ela vai se render aos pés de Jesus e vai ter que confessar que só Ele pode salvar a vida dessa pessoa. Isso acontece sempre. Basta com que a gente tome essa atitude e fale sobre Jesus. Venha e veja. Não importa o tempo, quando Jesus te chama para ir e ver, vá sem medo. Mesmo com dúvidas, somente vá e veja. André foi e ficou. João foi e ficou. Pedro foi e ficou. Filipe foi e ficou. Natanael foi e ficou. Você veio e ficou. O seu vizinho, o seu pai, a sua mãe, os seus parentes, quem quer que seja, eles virão e ficarão. Amém? Porque Jesus é aquele que salva. Jesus é aquele que chama para que você possa ver, para que você possa vir com Ele e andar com Ele. Bruno, mas eu quero todas as respostas. Calma, Jesus não vai te dar todas as respostas agora. Ele não deu para mim, eu tenho muitas questões, eu tenho muita curiosidade. Não vai dar para você, não deu para Pedro, não deu para Paulo, não deu para ninguém. Com o caminhar, dia após dia, Ele vai se revelando para você. Com calma, Ele vai se revelando. E Ele vai sanando todas as suas dúvidas, todas as suas curiosidades, tudo aquilo que você quer saber sobre Ele. Que não seja incredulidade, mas que sejam dúvidas que realmente te levem ao crescimento com Ele e o conhecimento de Jesus. Amém? Vem e veja, é o chamado de Jesus para nós nessa noite. Vem e veja o que Ele fará em sua vida. Venha e veja que Ele é o Filho de Deus. Venha e veja o testemunho que você vai gerar. Venha e veja que Ele é real. Venha e veja que durante a caminhada com Ele, o nosso relacionamento será intensificado cada vez mais. Venha e veja. Amém? Que você possa sair daqui nessa noite com isso na sua mente. Venha e veja. Bruno, eu tenho muitas dúvidas, tenho muitas curiosidades. Venha e veja. Essa é a minha resposta para você. Venha e veja. Bruno, mas eu preciso agora. Venha e veja. Eu vou te dar a resposta agora que você precisa. Que Ele é o Salvador do mundo. Que Ele morreu para te salvar. Isso é o suficiente. É só isso que você precisa saber. Agora é só isso. O restante, Ele vai te falando
dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Não importa o tempo, não importa o que está acontecendo, venha e veja. Amém? Pastor. Aleluia. Você pode